Fala galera, aqui é o Gabriel e hoje é dia do Universo Absoluto aqui no canal. Vamos contar a terceira edição da HQ Absolute Superman, escrita pelo Jason Aaron e ilustrada por Rafa Sandoval. E é nessa edição que teremos a revelação do passado do Superman e o que aconteceu em Krypton. E eu já vou adiantando que é uma ótima história de origem do Superman. Talvez uma das melhores HQs que a gente teve do Universo Absolute até agora. Então, sem perder mais tempo, roda a abertura e vamos lá. E pessoal, fazer esse tipo de vídeo pouco tempo depois que a HQ sai dá muito trabalho. Então eu já peço para vocês irem deixando aquele bate-comentário, bate-like, que ajuda demais o canal. Beleza, dado o recado, vamos começar falando sobre a edição número 2 do Absolute Superman, porque a gente não tinha contado ela aqui no canal antes. Então, nesse vídeo, a gente vai ter o resumo da edição número 2 e número 3 do Absolute Superman. E se vocês quiserem pular direto para a edição 3, as marcações de tempo vão estar aqui embaixo no YouTube. A segunda edição começa com um flashback em Krypton, há 6 anos. O Clark está numa aula online, e o professor não gostou da forma como o jovem escreveu um artigo. Acontece que o Kal-El deveria ter usado uma ferramenta de inteligência artificial para escrever o texto. Só que ele não fez isso e utilizou suas próprias palavras para escrever. E como ele está quebrando, de certa forma, as tradições de Krypton, o professor agora quer conversar com os pais do Kal-El. Então, cortamos para o presente. A Lois Lane aponta uma arma para o Superman, e ela emite uma ordem de prisão em nome da Corporação Lázaro. O herói até tenta quebrar as algemas, mas não consegue, e fica se perguntando de que material ela é feita. O assistente pessoal do Kal-El, que está na armadura, o Sol, diz que irá cuidar da situação para quebrar as algemas. Nesse momento, os outros guardas da corporação aparecem e exigem que o Superman solte a Lois. Só que como o Superman não está conseguindo fazer isso, os guardas respondem na bala mesmo. Isso obriga o Superman a proteger a Lois, ficando na frente dos tiros, sendo protegido pela sua armadura. A gente não gosta dessa situação e atira com uma arma de choque na cabeça do herói. Os dois se desentendem, e ao confirmar com o Sol que não vai conseguir quebrar as algemas tão cedo, o Superman sai voando e leva a Lois junto. No tanquecóptero, os pacificadores recebem a autorização de usar armas letais e atiram mísseis superpoderosos em direção ao alien. O Sol, utilizando a armadura, protege os dois ao mudar a forma da armadura para uma capa. Superman chega ao nível do solo, são e salvo, com a Lois ainda viva. E esse efeito da armadura aí, que pode se transformar numa capa por trás, é muito maneiro. Visualmente, toda essa armadura que muda de forma é muito legal. A Lois não quer saber que foi salva e atira de novo na cara do Superman, o deixando ajoelhado e já contactando a base e revelando a sua localização. Obviamente que o Superman não entende por que ela é tão ingrata desse jeito. E a Lois apenas responde que essa é a sua obrigação, para proteger todos os demais desses poderes do Superman. Eles discutem, e fica claro a posição do Superman de proteger vidas inocentes, enquanto a Lois Lane parece se importar apenas com os objetivos da Corporação Lázaro. Isso causa uma péssima primeira impressão da Lois ao Kal-El, que diz que ela é exatamente tudo que tem de errado nesse mundo. E, sem querer, ele deixa claro que não é desse mundo. E a Lois, esperta como é, percebe. Só que nesse momento, a artilharia da corporação chega com tudo. O Superman pede para toda a população que estava ali sair das ruas. O Superman, então, destrói um tanquecóptero que cai direto numa igreja. O herói, sem pensar duas vezes, vai até o fogo para salvar as pessoas em perigo. Ao mesmo tempo que isso acontece, a Lois descreve o Superman no seu relatório. Ela diz que esse cara é um Superman não pelo traje, e sim pelo que ele é. E aqui também é revelado que o Sol pode usar o traje como uma forma de primeiros socorros para pessoas feridas. E a Lois, nesse relatório, realmente se mostra muito impressionada pelo homem que o Superman é. Não só pelos poderes, mas também pelo seu caráter. Ela consegue entender que ele é um nômade, uma espécie de filho sem lar. E depois de tamanha demonstração de poder, a Lois Lane só pode sugerir que seja feito um acompanhamento maior, porque nesse momento ela não poderia capturá-lo.
Além disso, ela também elogia o seu cheiro, dizendo que ele tem um aroma como se fossem barris de carvalho com vinho. Finalmente, ela agradece o Superman pelo salvamento. O Kal tenta se aproximar da agente e falar um pouco da sua origem. Mas é nesse momento que o Sol consegue quebrar as algemas. E imediatamente o herói sai voando. E com isso, cortamos para o momento que a Lois Lane vai fazer o seu relatório. No seu computador, ela conversa sobre o Superman com o que parece ser o chefe da Corporação Lázaro. Ela é sincera ao relatar que o Superman não é perigoso, mas esse chefe apenas enxerga o Superman como um grau de ameaça nível 8. E isso irrita a Lois, pois as suas palavras são distorcidas pelo chefe. E quando ela termina essa conversa, é revelado que ela estava conversando com o algoritmo Brainiac, que ao que tudo indica vai ser a versão do Brainiac do universo Absolute. Logo em seguida, o seu superior a manda para casa, mas a Lois se recusa. Ela não aceita como o algoritmo entendeu o seu relatório. A Lois diz que quer fazer ela mesma o relatório, com suas próprias palavras. E o seu superior a lembra que ela odeia escrever, o que com certeza é meio irônico para uma Lois Lane. Finalmente, ela convence o seu superior e escreve ela mesma o relatório, que é aquele que vimos nas páginas anteriores. E agora a HQ vai ter um flashback em Krypton. Vemos Kal-El brincando com seu cachorro Krypto. Os pais do Superman estão testando uma nova tecnologia, uma espécie de traje espacial que pode mudar de forma. A Lara está um pouco com medo porque ela acha que tudo isso é um pouco precipitado. Ela duvida que os clérigos de Krypton escutem os dois sobre os seus temores envolvendo o planeta. Mesmo assim, Jor-El está determinado em provar a verdade como cientista aos clérigos. Caso ele falhe nessa missão, eles vão construir uma nave e fugir do planeta, com todos aqueles que amam. E isso vemos Kal-El com o Krypto inocentemente brincando na rua. E infelizmente, eu acho que todos sabemos como que essa história vai terminar. Agora, é muito interessante ver essa versão do Superman na qual ele cresceu em Krypton, o que me faz lembrar um pouco da origem da própria Supergirl, porque ela também chegou a crescer em Krypton. No presente, Clark se disfarça e ruma em direção à Venezuela. Já a Lois finalmente termina o seu artigo e admite que ficou muito bom. Com isso, voltamos aos mineradores. Os soldados pacificadores ainda estão tentando entender o que aconteceu ali envolvendo o Superman. Um desses soldados se chama Smith, e ele não parece ter muita paciência, e atira sangue frio nos mineradores que o Superman antes havia ajudado. Terminando aqui essa edição. E essa segunda edição foi legal, com destaque para essa dinâmica Lois e Kal-El. Agora sim, vamos para a edição número 3, que é onde realmente eu entendo que essa história ficou excelente. A HQ 3 começa com um flashback de 6 anos, revelando que Kal-El não foi aceito na Academia de Krypton. A verdade é que ele achava o colégio um grande desafio. As suas notas nunca seriam altas suficientes para a Academia de Ciências. Contudo, o Clark não queria ir para nenhuma dessas academias da cidade. Ele realmente se via feliz na Guilda dos Trabalhadores, nas Terras Vermelhas. Era lá que ele tinha seus únicos amigos, os seus pais. Ele adorava explorar e acampar com eles. E aqui a gente vai ter essa dinâmica bem interessante para esse Superman do universo absoluto. Em histórias default de origem do Superman, ele geralmente conhece Krypton através da Fortaleza da Solidão, mas aqui ele conhece mais sobre Krypton juntamente com seus pais, o que eles mantêm essa base, mas de um jeito completamente diferente, com ele explorando o planeta junto com seus pais. Numa dessas explorações, a Lara aproveita a oportunidade para perguntar para o filho por que ele mesmo está escrevendo os seus artigos, e não usando inteligência artificial. E o Kal responde que ele não consegue gostar disso. Ele prefere usar suas próprias palavras, e não a de um computador. O problema é que isso está afetando suas notas. Mesmo assim, os seus pais o incentivam a continuar exatamente desse jeito. Porque é algo que o Jor-El e a Lara também não gostam. Nesse universo, nessa Krypton, já é tradição utilizar a inteligência artificial para tudo. E isso há mais de 300 anos, como é dito na HQ. E isso é ainda mais legal, porque quando a gente para pensar na função do Jor-El nas HQs do Superman, geralmente ele apresenta as tradições de Krypton pro Clark. E aqui é justamente o contrário, a gente está vendo um Jor-El mostrar Krypton para ele, mas ao mesmo tempo pedindo para ele não seguir as tradições, porque ele entende que essas tradições limitam o potencial
dos kryptonianos. Os pais do Superman não estão preocupados com notas e sabem que o Kal-El irá achar o seu caminho. Eles querem que o Kal siga sua paixão na vida e não que alguém defina isso para ele. E é legal ver uma versão do Jor-El que ele realmente, deixa o Clark definir o seu futuro. Eu acho tudo isso muito válido, porque é uma versão do universo absoluto. Tem que ser diferente, mas não o suficiente para mudar completamente o Superman. E de certa forma, mesmo sendo diferente, eu ainda sinto que é muito Jor-El e Lara ali. É então que a família El chega num local da montanha que é importante para o Jor-El. Em narração, Kal-El diz que sempre fizeram essa trilha, passando por essa montanha. Mas aquela vez tinha algo diferente. O Jor-El passou muito tempo falando dos exemplares que encontrou nessa montanha. E tudo isso faz parte do plano do Jor-El para conseguir provar para o Conselho de Ciências de Krypton que o planeta está morrendo. Em casa, Kal-El percebe que as coisas também continuam estranhas, já que a sua mãe está todo o tempo construindo algo na garagem. E à noite, Kal sai de casa para escutar os dois trabalhando. E vemos Jor-El dizendo que encontrou uma prova do que está acontecendo em Krypton, e que ele vai mostrá-la aos clérigos. Novamente, Lara se mostra cética de que o Conselho dos Cientistas irá escutar alguém como ele. Inclusive, ela acha que podem torná-lo um traidor do conhecimento de Krypton, e que se isso acontecer, Jor-El deveria simplesmente desistir de tentar convencer o mundo do que está acontecendo. É então que Kal escuta os latidos do Krypto e vai verificar. E ao chegar no local, ele encontra alguns animais mortos com um líquido verde saindo deles. Kal-El percebe que isso não é algo natural. Algo estava acontecendo no planeta. Ele continua a investigar e encontra ainda mais devastação ao redor das Terras Vermelhas. O colapso do planeta é iminente e estava por toda parte, até mesmo em vulcões e lagos. Em narração, o jovem relata que a Guilda de Ciências disse que isso tudo foi culpa de um vazamento de gás, e sem motivos para alardes. Uma semana então se passa, e vemos o Kal-El indo numa excursão junto com sua turma do colégio. Eles seguem viagem em direção à capital de Krypton, Kandor, e no meio do caminho podemos ver o poder de destruição de um terremoto. E o Kal-El, vendo tudo isso, decide anotar tudo. E ele escreve uma espécie de artigo para postar online no noticiário do colégio. Ele publica tudo isso durante sua viagem, mas quando ele chega em Kandor, tudo que escreveu já havia sido deletado. E para piorar, os pais do Kal são alertados para eles comparecerem ao colégio numa reunião. Depois disso, o passeio em Kandor continua. As crianças são levadas para conhecer a guilda científica. E todas as crianças levantam a mão dizendo que adorariam trabalhar ali no futuro. Isso é, todas menos o Kal-El. Agora, estranhamente, eles não encontram nenhum clérigo trabalhando ali naquele momento. E quando uma criança pergunta sobre essa estranha situação, o professor encerra o assunto. Parece realmente que os clérigos sabem o que realmente está acontecendo em Krypton. Mas, ao mesmo tempo, eles não estão fazendo nenhum alarde e nem avisando ninguém sobre o que está acontecendo. Na hora de ir embora, Kal-El fica para trás para contemplar a vista. É então que, de repente, ele vê o seu pai sendo arrastado e discutindo com os guardas. Jor-El avisa que a vida de todos ali estão em perigo, mas ninguém realmente lhe dá ouvidos. Jor-El ordena que Kal vá para casa e avise sua mãe. O jovem Kal, ao ver seu pai machucado, se descontrola e pela primeira vez na vida grita com alguém pedindo para eles tirarem suas mãos de seu pai. Mas ele não tem chance contra os guardas de Krypton, e ele só pode realmente ver o seu pai ser arrastado pelas forças policiais. Kal-El decide escutar o conselho do pai e foge em direção à sua mãe para contar tudo o que aconteceu. E a Lara já estava esperando por isso, e ela tem um plano. Ela coloca o seu traje especial e pede para o Kal segui-la, mas que caso algo dê errado nessa missão, ele terá que voltar sozinho e ir até a garagem para contactar o Sol. É nisso que ela pega uma arma gigante e diz que irá resgatar Jor-El. Os dois retornam para Kandor juntamente com Krypto até a Guilda da Lei. No caminho até a cela do Jor-El, guardas tentam deter o Kal-El por causa do que ele escreveu antes. E essa é a gota d'água para Lara, que começa a usar força para passar utilizando a sua armadura e a sua arma. Até o Krypto ajuda. E temos esse momento muito legal que por um segundo o Krypto aparenta estar com uma capa por causa do traje especial que ele está usando, que é o mesmo traje que o Superman usa no presente.
E foi muito legal essa homenagem ao visual clássico do Krypton aqui. De forma badass, Lara continua a enfrentar alguns guardas e drones de segurança. Nesse momento, a família El realmente é considerada traidora, e todos os meios são utilizados para capturá-la. Finalmente, Lara chega na cela do Jor-El. E é aqui que eles se perguntam onde que está o Cal. Acontece que o jovem se separou da sua mãe para conseguir códigos de acesso de um dos guardas atingidos pela Lara anteriormente. E o Kal-El decidiu fazer isso porque ele estava achando toda a segurança muito baixa para aquele lugar. Ele realmente acha que tinha que ter mais guardas ali. Por isso, ele vai até o computador com o código de acesso que conseguiu para descobrir o que estava acontecendo. E ele descobre que os clérigos estavam sim cientes da iminente destruição do planeta. E que eles estavam construindo naves espaciais para eles fugirem. Só que detalhe, naves espaciais apenas para os clérigos fugirem. Eles iriam deixar toda a população da Guilda dos Trabalhadores para trás junto com o planeta. Kal-El se reagrupa com sua família e todos fogem em direção à sua casa. E finalmente os pais revelam ao Cal que o planeta está morrendo. Mas o jovem interrompe Jor-El, dizendo que já sabia disso. É nisso que o Cal confronta os seus pais, dizendo que o plano deles era de jogá-lo no espaço sozinho com o traje espacial. Ele diz que não irá sair de Krypton sem os seus pais, e os abraça, numa tocante cena entre eles. E nisso é revelado que o plano da família El nunca foi de deixar o Cal viajar sozinho no espaço. Eles iriam juntos. Jor-El e Lara construíram uma nave que pode abrigar muitas pessoas, não só a família El, mas também seus amigos e vizinhos. É então que o Jor-El revela que também sabia que os clérigos estavam construindo naves estelares, e que ficou sabendo disso por causa de um artigo online, publicado há alguns minutos. E é nesse momento que tanto o pai quanto a mãe percebem quem fez isso. Foi o próprio Kal-El. E eu gosto também que eles não recriminam essa atitude do Kal-El. Afinal, com esse artigo, talvez eles consigam salvar mais alguém no planeta de Krypton. Até porque essa nave deles, embora seja uma nave grande, não dá para evacuar o planeta inteiro com ela. Antes de partirem, o Cal pergunta para onde eles estão indo. E com isso cortamos para os dias atuais, em Smallville. Num abrigo para idosos, uma senhora pergunta onde está o seu filho, o seu anjo. Mas o staff do hospital acha que ela ficou louca, porque nunca realmente teve um filho. Ao que tudo indica, essa é Martha Kent, que implora para que o seu filho volte até ela. E aqui termina a edição número 3. Essa terceira edição foi ótima, realmente muito boa. A melhor edição das 3 do Superman, e talvez a melhor edição de todo o universo absoluto até agora. Em relação ao Superman absoluto, até então eu tava achando mais interessante a linha do tempo do presente. Mas ter uma edição praticamente inteira só no passado, mostrando o que aconteceu em Krypton, realmente fez toda a diferença. Eles desenvolveram bem a mãe e o pai, criaram situações ali, foi realmente muito legal ver tudo que estava acontecendo em Krypton aqui. E o mais legal é como eles brincaram com o lore default do Superman e inverteram algumas coisas sem realmente mudar a essência desses personagens. A gente tem uma versão do Superman que é bem diferente do default, mas ao mesmo tempo não trai os princípios do Superman. Mas galera, isso daqui também é só a minha opinião. Por favor, comentem aqui o que vocês estão achando de Absolute Superman. E no mais, eu fico por aqui. Muito obrigado para quem acompanhou o vídeo até o final. E vocês estão ligados, dá-lhe descer. E esse foi o vídeo comentando Superman Absolute 3. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.